Área de mobilidade. Pense que é onde você consegue se mover sem ter custo a mais. A área de mobilidade é isso. A área geográfica, ou seja, a localização da prestadora, ela define. Quem define isso é cada plano contratado. Então ele diz, em tais municípios você pode andar que não vai ter custo a mais com isso. Ou o que hoje acontece na maioria dos planos é, use no Brasil inteiro na nossa rede. E aí você não vai ter cobrança. A sua área de mobilidade é nacional. E aí isso facilita para aqueles números, aquelas pessoas, os usuários de serviços que precisam viajar ou que você precisa levar um chip de um lado para outro. E aí isso facilita para você não ter um custo adicional. Como cada plano tem o seu, é bom você sempre prestar atenção nisso, tá? Existem planos com área de mobilidade menor. E aí você pode ter um custo extra se você fizer alguma viagem ou aquele chip simplesmente for para outro lugar. É bom você ter cuidado. Já teve situações que eu estava com um cliente e fazendo a gestão dos serviços e um chip, ele foi para um outro estado. Quando a pessoa faz ligação ou recebe ligação ou utiliza algum serviço, a gente consegue identificar onde ele está depois pela fatura. Então isso, a área de mobilidade, ela pode ser identificada. Então você tem que ter cuidado sempre quando o usuário for utilizar. E se você precisar limitar, primeiro passa a capacitação, informa para os usuários e você pode tentar fazer algum bloqueio se aquele usuário for fazer alguma viagem, tá? Mas o ideal é a área de mobilidade ser a região onde o usuário não vai ter cobrança. Na telefonia fixa, para você entender, a área de mobilidade é considerada a área de uso, ou seja, qual é a região que aquele telefone pode ser utilizado. Por exemplo, existe um plano que eu tenho contratado, que eu já utilizei um bom tempo, o da TIM, que é o TIM Office, para empresas. Esse TIM Office eu tenho hoje em um aparelho celular, ele é um chip. Ele não precisa ser uma linha fixa, um cabo que chega até a minha empresa para utilizar. Existe essa alternativa que eu uso hoje. Então o TIM Office eu tenho a facilidade de me locomover. Então existe uma área local que eu posso utilizar. Na TIM, por exemplo, você cadastra o CEP, você consegue cadastrar a região para fazer uso do serviço. E ele libera uma certa área, que eu considero área de mobilidade, ou área de uso, que você consegue utilizar o serviço celular. Hoje em dia, quando eu vou para alguma reunião com o cliente, eu posso utilizar meu telefone fixo, indo para lá, voltando, sendo, lógico, uma reunião próxima. Se eu for viajar para São Paulo, se eu for viajar para o Rio Grande do Sul, se eu for viajar para o Acre, aí o telefone fixo ele não vai ter essa mobilidade, porque aí vai ser uma região muito mais distante do que minha área de mobilidade, minha área de utilização, a área local do telefone fixo. E aí você também tem essa visibilidade. Então, se você tem algum contrato de telefonia fixa que você precisa de um pouco de mobilidade, você pode avaliar. Existe o da TIM, pode existir outros que utilizam a tecnologia GSM para um número fixo. Então, fique ciente também nisso.